Por eras, o Mar Vermelho separou os continentes da Ásia e da África. Eles estão perto o suficiente para acenar um para o outro, mas longe o bastante para que se mover entre eles exija planejamento. As balsas dão conta do recado, mas já está na hora de algo melhor. É por isso que engenheiros imaginaram um mega projeto ambicioso de túneis e pontes que não só vai ligar os dois continentes, mas também transformar a região para sempre. Milhões de anos atrás, a massa de terra arábica foi lentamente se afastando da África, abrindo uma cicatriz aquática que hoje chamamos de Mar Vermelho. Esse lugar é famoso por suas águas cristalinas que parecem filtradas, mesmo quando não são, além dos recifes de corais que parecem ter sido pintados por um artista perfeccionista. Vamos dar um zoom em um local específico, o Estreito de Tirã. Todo navio que segue para os portos do norte precisa passar por esse corredor movimentado. De um lado está o Egito, a Península do Sinai, acidentada, dourada e salpicada de cidades turísticas. Do outro lado está a Arábia Saudita, a costa de Tabuque, onde colinas desertas tranquilas descem até encontrar águas azul neon. A distância entre elas parece minúscula no mapa, quase como se alguém tivesse esquecido de ligar as linhas. Isso porque o estreito tem apenas cerca de 13 quilômetros de uma península a outra, perto o suficiente para, em um dia claro, às vezes dá para ver a margem oposta. É um portal movimentado, e é exatamente esse vão que os projetistas querem transformar em uma ligação direta por estrada e ferrovia. Então, o que eles estão realmente tentando construir? A ideia é criar uma rota contínua entre a Península do Sinai e a costa de Tabuque. Os engenheiros ainda estão decidindo se deve ser uma ponte, um túnel ou um híbrido, a combinação dos dois. O problema está debaixo d'água. Perto da costa, o fundo é raso o suficiente para sustentar colunas fortes, mas à medida que você vai se afastando, o leito marinho despenca rapidamente até chegar a cerca de 900 pés. É quase como cair de um penhasco subaquático. Esse mergulho repentino é fundo demais para suportes padrão de ponte. O projeto precisa se adaptar ao relevo, em vez de forçar um formato único por todo o vão. Se optarem por uma ponte, os construtores colocaram enormes tubos de aço chamados caixões do fundo do mar. Imaginem-os como baldes de metal gigantes. Uma vez posicionadas, a água é bombeada para fora para que as equipes possam construir uma fundação seca no interior. O concreto transforma esse espaço em um pilar que emerge do fundo do mar. Os guindastes flutuantes depositam longos trechos de estrada entre esses pilares como peças de um quebra-cabeça. Funciona bem em áreas rasas, mas a ancoragem se torna difícil em águas profundas, devido à alta pressão, solo fofo e ondas fortes. Túneis evitam isso passando por baixo do problema. Literalmente, as equipes podem enviar máquinas de perfuração de túneis, chamadas vermes, ou podem construir segmentos de túneis do tamanho de submarinos em terra e afundá-los no lugar. É o mesmo truque usado na mega ligação Hong Kong, Zhuhai e Macau, que prova que funciona até mesmo em águas profundas e movimentadas. Agora, as pessoas podem olhar para o mapa e pensar, 8 milhas? Não parece tão ruim assim. Na realidade, não tem nada a ver com jogar um tronco gigante sobre um rio e chamar isso de ponte. Carros, ônibus e trens precisam daquelas rampas longas, suaves e amigáveis, que não parecem uma montanha-russa. Quando você termina de construir essas rampas dos dois lados, tudo pode chegar a quase 30 quilômetros de extensão. Isso coloca a obra no mesmo patamar de gigantes como a ponte-túnel da Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, ou a ponte Rei Fahd, entre a Arábia Saudita e o Bahrein. Mas não é só escala ou o leito marinho imprevisível que tornam esse projeto intercontinental desafiador. Também tem o clima. As temperaturas passam facilmente dos 40 graus Celsius. O concreto seca mais rápido do que planejado, então as equipes precisam resfriá-lo ou trabalhar em janelas de tempo mais curtas. O aço se expande com calor, o suficiente para tornar o trabalho de precisão irritante, e os próprios trabalhadores não conseguem ficar muito tempo sob o sol sem se sentirem como uma batata assada. Além disso, o ar salgado do mar corrói o metal mais rápido do que a maioria das pessoas imagina, então toda a estrutura precisa de camadas protetoras resistentes e inspeções regulares. Se esse projeto receber sinal verde, você está olhando para um cronograma de vários anos. Uma boa comparação é a ligação de Øresund entre a Dinamarca e a Suécia. Ela tem apenas cerca de 10 milhas de extensão, e ainda assim levou cerca de 4 anos para ser construída, em um ambiente muito mais fácil de lidar do que o do Mar Vermelho. E ainda tem a questão do preço. Os primeiros números giram em torno de 4 bilhões de dólares, mas isso parece mais um chute inicial do que uma conta final. Se surgirem problemas, esse valor quase certamente vai aumentar. Também existe outro problema que precisa ser mencionado, nadando logo abaixo da superfície.
O Estreito de Tirã é lar de golfinhos, arraias, tartarugas marinhas e até tubarões, incluindo tubarões de Recife inofensivos que deslizam por ali como se estivessem protegendo os belos e coloridos corais abaixo. Esses recifes não são só enfeite, eles estão entre os mais saudáveis de todo o Mar Vermelho. Cientistas dizem que em partes do norte do Mar Vermelho, alguns corais toleram temperaturas mais altas do que muitos outros ao redor do mundo, o que torna esses recifes especialmente valiosos do ponto de vista da resiliência climática. Isso significa que até mesmo um único erro durante a construção pode turvar a água com sedimentos, e só isso já pode sufocar os corais, como poeira assentando sobre tinta fresca. O mesmo vale para barulho, perfuração e movimentação de navios. Os recifes não podem simplesmente ir embora se forem incomodados, como os peixes fazem. Uma vez danificados, pode levar décadas para que eles cresçam novamente. E isso se eles crescerem de novo. Para evitar isso, os planejadores precisam construir de formas que mantenham a água o mais clara e calma possível. As áreas de construção podem precisar de cortinas de sedimento para impedir que o material se espalhe. Equipamentos pesados talvez tenham que evitar áreas com grandes aglomerações de corais. Alguns trechos podem priorizar túneis em vez de pilares, para não perturbar o fundo do mar. Cada decisão precisa se adequar ao mapa subaquático, não só ao que está em terra. Além disso, todo o projeto precisaria de supervisão constante de cientistas e inspetores. Eles teriam que monitorar o quanto a água fica turva e como os animais marinhos se comportam durante a obra. Se algo parecer errado, a única atitude responsável é desacelerar ou mudar o método, em vez de simplesmente apressar para terminar mais rápido e deixar o Recife pagar o preço. Mas se tudo finalmente se encaixar, a recompensa é enorme. Hoje, se você decide pular a balsa e ficar em terra, o mapa te pune. Você precisa dar toda a volta pelo topo do Mar Vermelho, passando por outros países, em uma viagem de mais de 1000 milhas. Tudo isso só para atravessar um trecho de água que em seu ponto mais estreito tem apenas alguns quilômetros de largura. É como dar a volta no quarteirão inteiro só para bater na porta do vizinho. Uma ligação permanente mudaria isso. O tempo de viagem cai, os portos dos dois lados ficam mais fáceis de acessar, e dirigir da África para a Ásia de repente parece tão normal quanto cruzar uma ponte longa de rodovia. Sem falar na parte mais legal, que seria a vista se eles optassem pela versão híbrida. Você começa sua jornada pelo lado do Sinai, com o deserto às suas costas e o Mar Vermelho à sua frente. Em vez de esperar na fila da balsa, você entra em uma rampa que se eleva enquanto a água brilha lá embaixo. A estrada mergulha em um túnel sob uma movimentada rota de navios, e em pouco tempo você está de volta à luz do sol do outro lado, agora em outro continente. A versão de trem poderia ser ainda mais suave. Você encontra seu assento, as portas se fecham e o trem desliza em direção à travessia sem nenhum para e anda do trânsito. Ele entra em seu próprio trecho de túnel, segue silenciosamente sob o mar e reaparece no lado asiático antes mesmo de você terminar de rolar o feed. Para os turistas, isso pode significar mais resorts, mais viagens rápidas de fim de semana e um novo pulo continental que vira uma experiência obrigatória. Para os caminhões de entrega, cada hora economizada é dinheiro ganho. Até as cidades locais sentiriam a diferença. Elas receberiam mais visitantes, mais comércio e lucros maiores. Uma ligação como essa não conecta apenas terras, conecta economias, portos e o dia a dia das pessoas. E isso é uma oportunidade enorme, desde que o mundo subaquático continue protegido.